Bom, e como a gente já te contou no início desse Estúdio CBN, a partir de agora a gente recebe, tem o prazer de conversar com a atriz Andréa Beltrão. Bem-vinda ao Estúdio CBN mais uma vez, um prazer sempre te receber aqui. Obrigada, Tatiana e Marcela, todos os ouvintes da CBN. Andréa está com a gente hoje para falar da peça Lei de Tempestade, que está em cartaz no Teatro Poeira, no Rio de Janeiro, sobre uma advogada que lutou contra a ditadura militar, que defendeu presos e perseguidos políticos durante esse período que durou cerca de 20 anos no nosso país. E lembrando, em 2024, completam-se 60 anos do golpe de 64. Quero começar te perguntando, Andréa, ou pedindo para que você apresente aos nossos ouvintes Mércia Albuquerque. Quem ela foi? Mércia Albuquerque foi uma advogada que nasceu em Pernambuco, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, em 1934. Sempre quis se dedicar ao magistério, queria ser professora, mas durante o período de estudos ela se formou também em Direito, mas resolveu não seguir a carreira de advogada porque ela tinha questões em ver pessoas mortas, machucadas, baleadas e tal, e aí ficou como professora, dedicou a vida dela a ser professora de crianças. Um dia, em 1964, no dia 2 de abril, ano do golpe militar, ela vê Gregório Bezerra, que foi um grande líder comunista, ser preso de cueca, todo amarrado, totalmente machucado, torturado e arrastado por um jipe pelas ruas de Casa Forte, que é um bairro do Recife. A partir desse episódio tenebroso, assombroso, ela decide, então, se dedicar à defesa de Gregório Bezerra e de quem mais precisasse dela. E ela muda a vida dela inteira a partir daí. Mércia foi uma advogada ela é famosa como a advogada dos 1000 casos, né? A pessoa que tirou mais de 1000 pessoas da cadeia, que salvou muitas vidas. Ela tem uma participação importantíssima no episódio do José Carlos Novaes da Mata Machado, que era um líder estudantil de Belo Horizonte, que foi assassinado e enterrado com identidade desconhecida. Ela conseguiu a exumação do corpo e a família conseguiu enterrar o corpo. Então, é uma advogada da qual eu não tinha notícia nenhuma, não sabia quem era, nunca tinha ouvido falar. Eu fiquei conhecendo a Mércia através da Yara de Novaes, que é a diretora da peça, dessa peça que a gente está fazendo, Lei de Tempestade, porque a Yara foi fazer um filme justamente sobre a história do Zé Carlos da Mata Machado. E nesse filme aparecia um trecho sobre a Mércia contando que ela tinha sido a advogada que tinha conseguido a exumação do corpo. E Yara de Novaes foi atrás da história da Mércia, descobriu que Mércia tinha deixado um diário que tinha sido escrito entre 1973 e 1974, ou seja, durante um período também sombrio, terrível, de muitas torturas, muitos desaparecimentos, enfim. E a Yara de Novaes conseguiu o acesso a esse diário. Esse diário veio parar nas mãos dela e a gente leu. Quando a Yara falou, vamos fazer uma peça sobre essa mulher e tal, eu fiquei muito encantada. Fiquei, nossa, muito admirada com a coragem, com tudo que ela fez durante a vida dela, mas não fiquei muito animada. Obrigada, Tatiana. Porque eu tinha acabado de fazer Antígona, a gente conversou uma tarde ou uma noite, não me lembro, mas foi maravilhoso, uma conversa enorme. E falei, bom, depois de Antígona, eu queria, não sei, um penacho na cabeça, alguma coisa assim um pouco diferente. Eu falei, eu não queria fazer agora a filha da Antígona. Só que tem até essa frase na peça, depois que você lê, depois de ter lido aquele diário, ficou impossível para mim fingir que eu não tinha lido o que eu li. Ou fingir, vou esquecer aquilo que eu li, vou fazer outra coisa. Eu fiquei da melhor maneira possível, presa e afetivamente amarrada à história dela.
E aí a Silvia Gomes, que é uma dramaturga paulista, que tem obras montadas, encenadas na Europa, na América Latina inteira, ela é muito, muito importante, fez o texto e a gente botou na rua o bloco da Mércia Albuquerque, essa mulher extraordinária, conhecida como uma heroína destemida, uma advogada das liberdades e uma mulher muitíssimo bem-humorada. Você falou que ela é considerada uma heroína, né? Mas acho que na peça, em alguns momentos, a gente até vai falar um pouco mais sobre a sua personagem, o seu papel nessa questão de trazer um pouco da Mércia. Dá para perceber que ela está imersa a sua personagem está imersa na realidade dos diários, e a gente consegue entender, ou pelo menos perceber, que a Mércia não se achava uma heroína. Queria a sua Não. percepção sobre isso. O que você acha dela e como você acha que ela se achava? Porque se fala muito dela como heroína, né? Eu acho assim, eu acho que determinadas pessoas que têm uma coragem assim notória, estranha, totalmente diferente de mim, por exemplo. Eu não sei se eu teria a coragem da Mércia, eu não sei se eu teria a coragem de enfrentar o que ela enfrentou, de viver o que ela viveu, de mexer com as coisas, de ver as coisas que ela viu. Então, assim, quando eu me deparo com uma figura, uma mulher como ela, a mim me soa natural que eu a chame de heroína. Mas eu duvido que ela se visse como tal. Eu não acredito muito que uma pessoa que dedica a vida, desculpe, que dedica a vida a cuidar dos outros, a libertar os outros das injustiças, das prisões arbitrárias, eu acho que não combina muito com uma pessoa que mergulha tão fundo nesse lugar, nesses acontecimentos, nesses eventos sombrios. Eu acho que ela não se vê exatamente como uma heroína. Eu acho que, e você tem toda a razão, a Mércia, ela o tempo todo no diário, ela se coloca como alguém que está trabalhando, ela é uma advogada, ela tem ferramentas para fazer com que certas coisas tomem outro caminho, né? Para que certas injustiças não sejam cometidas. Então, mas eu não vejo em momento nenhum no diário também, que é um diário grande, a gente fez um recorte do diário, porque a vida da Mércia não cabe num filme, a vida de ninguém cabe, né? A gente sempre que vai contar a vida de alguém, você escolhe um recorte do qual você se aproxima mais, enfim. No caso da Mércia, o recorte que a Silvia Gomes e a Yara de Novaes e eu também, a gente escolheu é a relação dela com mães e pais e filhos de desaparecidos. Essas mães que têm esse olhar, que é um olhar suplicante, vidrado, de onde está meu filho, né? Onde foi parar, cadê, me deem notícias e tal. Então a gente pegou esse recorte, que é muito importante na história da Mércia. Não sei se eu estou me alongando demais na resposta, posso? Claro. Posso. Então, a gente recebeu uma fita, um áudio, que se chamava, naquela época, fita cassete. Não sei se alguns dos ouvintes mais jovens ainda lembram disso, fita cassete, que a gente girava com a caneta, assim, para voltar, quando quebrava era um inferno, enfim, um horror. Não, era maravilhoso. Então a gente recebeu uma fita, um áudio do Samarone Lima, que é um autor e poeta pernambucano, que trabalhou também com Ariano Suassuna, enfim, um cara incrível. E ele fez uma entrevista com a Mércia exatamente porque o Samarone Lima é o autor do livro Zé, que conta a história desse líder estudantil de Belo Horizonte e tal. E o Samarone esteve na casa da Mércia por mais de uma vez, eu acho, fez uma entrevista grande de 1h30, e é impressionante ver que a casa da Mércia parece habitada assim por 300 pessoas, porque são mulheres que entram, que telefonam, que saem, que sentam. Bota ela aqui, chama fulana, pega a filha dele e tal. Então, uma pessoa que... a vida dela foi completamente negligenciada em prol da vida dos outros. Então, não sei se ela se veria como uma heroína, porque ela diz que faltou muito ao próprio filho, ao marido. Então, acho que é uma vida de divisões e de escolhas muito difíceis, assim, de muita cisão afetiva, não sei. Uhum. André, a partir dessa leitura, você disse que ficou presa ali e não podia seguir a sua vida artística fazendo outra coisa que não essa Não ia dar. peça.
Como é que, a partir dessa leitura, a sua personagem foi construída? Quem é a sua personagem na peça? É um alter ego? Como é que foi pensado isso? Tatiana, foi assim, a Silvia Gomes teve uma sacada muito, muito genial, que uma mulher recebe esse diário. Ela recebe na casa dela, um belo dia, chega um diário, um telefonema, olha, você vai receber um negócio, vou mandar para você. E ela recebe esse diário. E essa mulher, que a gente chama de A ponto, ela fica com aquele diário, lê e diz, o que eu faço com isso? Eu não queria ter recebido isso. Por que essa pessoa mandou isso para mim? Eu tenho outras coisas, eu não quero ficar me lembrando do passado, eu queria esquecer tanta coisa. E ela fica num dilema, num desespero. Eu acho que essa personagem, essa A ponto, sou eu e somos todos nós, de certa maneira, as pessoas que se identificam, claro, com essa história, que se afetam com essa história, né? Essas lembranças, assim, esse passado que a gente, talvez, na minha opinião, não deve esquecer, para não repetir, coisas que não foram resolvidas definitivamente, pessoas que até hoje não apareceram. Então, eu acho que essa personagem dessa mulher que a gente poderia chamar de narradora e de interlocutora da Mércia e de todas nós e todos nós e tudo, representa um pouco a angústia que eu, pelo menos, vou falar por mim, que eu sinto em relação a esse assunto. Quando eu li esse diário, não foi é uma leitura importante, mas é uma leitura densa, uma leitura dura, difícil. E só que como a gente está fazendo teatro, a gente conseguiu, isso é que eu acho que é uma coisa muito bonita da peça, a gente conseguiu humanizar muitas coisas. A Mércia era uma mulher, era uma humanitária, assim, uma humanista, no último grau. Então, eu acho que isso tudo veio à tona, isso torna a peça quase uma volta, assim, a um período, uma volta de reflexão a esse período, e não exatamente de sofrimento. Algumas pessoas que estiveram na peça, que passaram por muitas pessoas com familiares, assim, em situação de desaparecido, de torturados e tal. Eu, no começo, ficava muito aflita, pensando como tratar desse assunto de maneira absolutamente respeitosa, sóbria, mas também com afeto, com alguma leveza, com alguma esperança de alguma coisa. E foi muito bom perceber que algumas pessoas diziam para mim, olha, eu não sofri durante a peça, mas eu me emocionei muito. Então, esse é um bom lugar que eu acho que a peça conseguiu. O público fica bem pertinho de você ali, né? Eu ia falar do palco. A um braço. Não é exatamente um palco, porque a gente não consegue perceber essa divisão, né? O jeito que vocês resolveram ali a montagem. Como é que vocês pensaram a montagem, André? O cenário, o uso das músicas e dos efeitos sonoros para ajudar a contar essa história? Foi tudo muito construído durante os ensaios, né, Tatiana? Porque a gente realmente não tinha ideia de como fazer. Assim, a gente foi lendo o diário, fazendo esses recortes, pesquisando muito, lendo muitos livros e vendo muitos filmes, ouvindo muita coisa e tal. A Yara de Novaes, ela quando soube que meu filho, Francisco, que assina Chico BF, tinha se formado em música eletrônica, em produção musical, ela resolveu chamá-lo para fazer o espetáculo. Para mim foi uma surpresa, eu nunca imaginei fazer uma peça ao lado dele. A primeira? A primeira. É a primeira vez que eu piso no palco com um filho. Foi assim, nossa. Termina que depois eu quero saber como foi essa parte. Rápido. Então tá, aí ela convidou ele e já foi um outro susto que eu falei, bom, a peça não é nada simples de fazer, agora eu tô com meu filho, que não é ator, é um músico, e enfim, foi um barato. E toda a questão da trilha, olha ele aí, desculpa, gente. A questão da trilha é uma trilha abstrata, muito também, mas ela é toda a trilha de ambiente, exatamente todo o ambiente que o Chico BF fez em torno do que a gente imaginou e soube de como era a casa da Mércia. Então, é bem interessante.
Muito legal. E como é que foi, pela primeira vez, trabalhar com o seu filho? Foi um susto. Foi um susto, porque ainda a Yara ainda cismou de. Ele não é ator. E ela falou: não, essa cena você vai fazer com ela. Eu, Yara, peraí, ele não é ator. Como é que vai ser isso? Ela: não, ele vai fazer. Eu quero que ele faça, ele vai fazer. Mãezona E aí, protegendo, né? tipo, peraí, né? E ele. Nossa, ele fez muito bem, muitíssimo bem. Eu não consigo imaginar hoje alguém fazendo que não ele. Que Só sei legal. fazer se for com ele Que também. legal, que legal. Muito legal. Ô, Andréia, queria ainda, né, sobre a peça, sobre essa imersão, você falou que teve acesso ao diário, também acabou tendo um acesso a outro acervo, né, acredito, outros materiais relacionados à Mércia. Queria entender, durante esse período de mergulhar nos diários, você consegue pensar em analogias que são possíveis com o Brasil atual? Muito embora a ditadura tenha acabado há quase 40 anos, dá para fazer algumas analogias? Olha, Marcela, uma coisa, eu moro em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Então, uma coisa que sempre eu acho que a gente vive um período. Eu não sou historiadora, não sou socióloga, bem que eu gostaria de ser, para entender melhor. Desculpa, gente, fazer teatro tem sempre essa coisa meio rouca, meio. Vocês também, né? A gente fica falando. Aham. Pedir desculpa aos ouvintes aí por esses pigarros chatos, mas sempre me chamou muita atenção, tem me chamado muita atenção, por exemplo, agora o Trump, ele vai ser eleito, então assim, eu acho que a gente está vivendo o Milei na Argentina, o Bolsonaro aqui no Brasil, por quê, né? E assim, aqui em Copacabana, eu cansei de ouvir várias manifestações com pessoas pedindo o seguinte, viva a ditadura, volta a ditadura, viva a liberdade de expressão, viva a liberdade, fechamento do Congresso. E eu ficava ouvindo isso e tentando entender, mas será que essas pessoas sabem o que elas estão pedindo? O que elas estão pedindo? Viva a ditadura, não há a menor possibilidade de liberdade de expressão. Né? Uma coisa não convive com a outra, não conversa com a outra, né? Fechamento do Congresso, o STF preso, isso não acontece na ditadura, né? Então, assim, isso é uma coisa que tem uma analogia que eu não sei se eu poderia dizer que isso é uma analogia ou não. Eu não sou uma pessoa assim muito boa de análise, mas me chama muita atenção também de ver que naquela época foi uma ditadura, um golpe militar que foi apoiado também pela população, né? Muitos apoiaram, não importa se concordando ou se iludidos, não importa, mas houve um apoio muito grande, que para mim se parece muito com muitas coisas que a gente tem vivido hoje. Então, a gente não fez a peça por isso, sabe, Marcela? A gente, quando, no meio dos ensaios, alguém disse pra gente: vocês sabiam que esse ano se completam 60 anos do golpe militar? E a gente falou: não. E a gente ficou assim, meio surpresas, com medo de que parecesse que a gente estava, então, fazendo uma peça, aproveitando essa efeméride, essa data, enfim, terrível, vamos fazer um memorial da ditadura. Não, isso não é possível, né? A gente nunca teve essa intenção e jamais seria possível. O teatro, ele é o teatro, ele conta uma história, né? Ele não faz uma retratação, né? Uma peça não é uma peça sozinha não muda o mundo, não muda uma cidade, ela contribui, ela entra com outras coisas que a gente vê, ouve, escuta, né? Eu acho que a gente o que nós somos, o que nós pensamos, o que nós fazemos é uma soma de muitas coisas que a gente vê, ouve, lê, escuta, conversa durante o dia, durante a vida. Então, assim, a gente em nenhum momento teve a pretensão de fazer disso um marco de nada, de olha, então vamos aqui falar sobre esses 60 anos. Foi realmente uma coincidência quase inocente. A gente queria falar da Mércia e a Mércia veio com tudo isso e muito mais. Muito bem. Andréia é uma atriz com décadas de carreira, muitos trabalhos no teatro, muitos trabalhos na TV, muitos trabalhos no cinema. Andréia, eu sou sempre muito curiosa em saber
de atores que são longevos como você, que têm a experiência que você tem, sobretudo de atuar em linguagens diferentes, saber um pouco sobre essa flexibilidade. Queria entender um pouco quais são as ferramentas de que você lança a mão para se preparar, para estudar e para interpretar um personagem no palco, no cinema e na TV, numa novela ou numa série. Linguagens diferentes, assim como mecânicas diferentes, né? Porque a gente está falando de meios diferentes. Te exigem habilidades diferentes ou acaba que vem tudo mais ou menos do mesmo lugar? Tatiana, um pouco vem do mesmo lugar, porque, por exemplo, nessa questão vou fazer um filme ou uma peça ou uma novela. Eu tenho uma história para contar, eu tenho uma personagem para defender ou interpretar, ou enfim, vivenciar ali e tal, fazer as coisas, contar a história dela. Então, tudo que me leva a inaugurar assim, o que eu penso sobre essa personagem, a construir como é que ela é, o que ela pensa, mais ou menos. Isso tudo parte do mesmo lugar. É leitura, muita leitura. Eu sou uma leitura voraz, eu adoro livros. Até a Fernanda Torres, outro dia, parece que todo mundo comentando que ela gosta de livros imensos. Eu também eu só gosto daquele livro que você tem que apoiar na almofada para ler. Eu amo coisas de 1000 páginas para mais. Então, assim, ai, adoro. Então, é nos livros que eu pego muita coisa, mas muita coisa, variados livros. No jornal, muitas colunas, assim, de pessoas incríveis nos jornais, eu guardo muitas coisas que eu leio. Na rádio, eu ouço muito rádio. Música, ouço muita música, tudo diferente e tal. E tem um lugar de preparação minha que eu gosto muito, que é uma coisa muito solitária, de ficar lendo aquele texto, imaginando, pensando sozinha, em silêncio, quieta, tal, imaginando. Vou à praia, jogo bola, nado, penso. Eu gosto muito dessa busca solitária e sem saber o que vai dar. Sobre a linguagem, as diferenças de linguagem, tem muita, né? No teatro você está ali, ainda mais no Poeira, que é um barato, eu estou a 1 metro da pessoa que está mais perto de mim e eu posso tocar nela, ela pode tocar em mim. Então, é ao vivo, tudo pode acontecer, eu posso cair, eu posso errar. Né? Jamais coisas que só acontecem naquela noite, naquele momento, não vão se repetir nunca mais. E essa é a beleza também, faz parte de uma das grandes belezas do teatro, além de várias outras, como respirar e afetar junto todo mundo, aquela risada que vem na mesma hora ou aquela emoção que vem na mesma hora. Enfim, mas isso também é do cinema e da televisão. Na televisão tem uma coisa que tem uma rapidez, uma coisa mais espontânea, que é você faz o trabalho e em 2 semanas você já sabe o resultado. Isso falando de audiovisual, né? Porque no teatro você sabe na hora. E no cinema, um trabalho muito... Por ser um fazer mais demorado, né? Que demora a acontecer... Então, tem um cuidado diferente, também é diferente, acaba sendo tudo diferente, mas o que eu acho assim, mais interessante na minha maneira de ver é que não muda para mim a curiosidade, o interesse, a vontade, o desejo de fazer. Isso para mim é igual para todos. E mesmo no teatro, porque o cinema tem que ser menos, na televisão também, porque no cinema tem um telão, você não pode exagerar, claro, não pode. Mas no teatro, o teatro também ele é cruel se você exagera, se você perde passa o tom. do ponto. Ele é cruel, ninguém mais volta para ver aquilo. Né? Então, acho que tem... Muito bom. É tudo meio misturado. Muito bom te ouvir. Muito bom mesmo. André, infelizmente o nosso tempo já está acabando, mas antes da gente encerrar, queria trazer, porque não tem como não falar sobre isso, senão minhas amigas me matam também, inclusive, porque vira e mexe, surgem alguns trechos na internet de momentos da Fátima e da Sueli, né? Esta última interpretada por você em Tapas e Beijos. Que linda! Muito legal. Que legal. E além das tiradas muito boas do roteiro, da direção, tudo isso condiz, né? A química entre você e a Fernanda Torres
é um dos trunfos para fazer dar tão certo, porque as pessoas se identificam muito com E daqui essas a duas 30 anos eu personagens. tenho certeza que vão continuar compartilhando esses trechos por aí, viu? Tomara. Poxa, mas antes desses 30 anos a gente podia dar um jeito de fazer esse filme que eu estou fazendo essa campanha, Nossa. uma campanha solitária. Solitária Meio não, delirante. estamos dentro aqui. Vamos Pronto, embora. você já tem mais Vamos lá, duas CBN. sócias. Tatiana e Marcela, porque esse assunto está meio não sei onde, mas eu adoraria fazer. Olha que beleza, que beleza. A coisa que eu mais gostei, eu adorava, sabe, que ir nos consultórios médicos assim e tal, que aquelas moças fazer exame, aquelas moças com as roupinhas, elas amavam a roupa de Fátima e Sueli, elas perguntavam para mim, mas poxa, aquela saia, né, a vácuo, toda grudadinha, como é que é? Olha o nosso uniforme, a gente queria dar um jeito. Poxa, era muito divertido. E a química com a Fernanda, eu acho que tem uma coisa assim muito interessante. Nós somos muito parecidas e muito diferentes, assim como o meu casamento com a Marieta Severo também. Eu acho que grandes amizades, elas são sempre assim, né? Ela tem as amizades. Olha, minha coisa Ai, linda. gente, que Paixão. mulheres, hein? Ave Maria. Que mulher! Ai, essa mulher mata. Então tem essa coisa de muitas semelhanças, muitas afinidades e muitas diferenças. Eu acho que isso alimenta e faz uma coisa quase eterna. Então é um barato, né? Eu adoro. Eu não frequento rede social porque eu sou muito compulsiva, obsessiva. Então eu não sairia da rede social. Eu teria que ir de maca para o trabalho, praticamente. Então eu só fico sabendo de vez em quando alguém me manda, fala, olha aqui, tal coisa. Eu fico assim, apaixonada. Eu falo, ai, que legal. A última que me mostraram é uma que elas ficam na esquina, botando pipoca para um santo, pedindo para consertar o namoro de Muito delas. bom. Amo. Ai, é muito divertido. Gente, cada sketch maravilhosa. Muito legal. Andréia, é muito bom ter você aqui com a gente, te ouvir falar. Obrigada, Queria boa. falar mais do Teatro Poeira. Inclusive, eu preciso conhecer o Teatro Nossa. Poeira. Vou marcar favor. uma ida ao Rio só para isso. Andréia Tá Pachá já me disse que eu preciso ver Ah. você fazendo essa peça, porque a gente teve acesso só a alguns trechinhos da peça para poder ter material aqui para conversar com a Andréia. Andréia Beltrão, que está em cartaz no Teatro Poeira com a peça Lady Tempestade, contando a história de Mércia Albuquerque, uma advogada que defendeu presos e perseguidos políticos na época da ditadura militar brasileira. De novo, sempre um prazer te receber aqui. Muito obrigada pela generosidade e volte sempre. Muito obrigada, o prazer foi todo meu, só meu. Beijos. Obrigada, meninas. Beijo. Obrigada, ouvintes. Um beijo, beijo. Até. Até.